Capítulo 70. A batalha que chocou a cidade. 7. No instante que o primeiro portão se abriu, Yunti ouviu fracamente um som abafado de suas profundas veias. Logo depois, a profunda energia dentro de suas profundas veias subitamente inflaram. Essa dilatação não foi uma pura expansão, mesmo a densidade da profunda energia subiu dramaticamente para um degrau impressionante. Volume e densidade decolando ao mesmo tempo era um atestado que ia completamente contra o senso comum e ainda nesse momento, o fato que esse estado estava ocorrendo dentro das profundas veias de Yunti, era a verdade irrepreensível. E junto com isso, estava a completa fúria da profunda energia de Yunti. Jasmine tinha dito para Yunti antes, a habilidade das artes do deus maligno, era precisamente a fúria. A profunda energia se tornaria loucamente enfurecida. A profunda energia balística fluía para fora de todas as suas 54 profundas veias, e se espalharam em cada canto do corpo de Yunti. Um sentimento aterrorizante de que suas profundas veias e corpo possivelmente iriam explodir veio para ele. Entretanto, isso era somente quase explodindo, não era nada que suas profundas veias e corpo não pudessem aguentar completamente. Jasmine tinha dito que o ele atual poderia ativar com dificuldades o primeiro domínio alma maligna, e como esperado, isso foi de alguma maneira tenso. Bang! Os punhos de Feng Guang e Yunti colidiram solidamente juntos e um som ensurdecedor foi ouvido do impacto. Esse foi um verdadeiro confronto direto de pura profunda energia, sem nenhum tipo de artimanhas. Quebra. O som de ossos se quebrando foi ouvido, todos ouviram claramente o som, nenhum deles ficou surpreso. Subsequentemente, um grito incomparavelmente agudo ressoou, e esse grito também fez todos ficarem tão estupefatos quanto galinhas de madeira. Porque a pessoa gritando miseravelmente atualmente não era Yunti, mas Feng Guanyi. Todos os 4 dedos exceto o polegar se quebraram no momento da colisão e até seu pulso foi violentamente triturado para trás. Entretanto, o punho de Yunti não parou depois de explodir o punho de Feng Guangyi, ele continuou em frente enquanto carregava a profunda energia enfurecida, e atacou duramente seu peito. A profunda energia protetora de Feng Guangyi foi despedaçada em um instante, como se ela fosse um vidro fino e frágil, ele sentiu como se seu peito tivesse sido esmagado violentamente por uma rocha enorme de aproximadamente 15 toneladas. Todo seu corpo voou para trás como uma folha caindo envelopada por uma feroz ventania, enquanto suas costas bateram violentamente no pilar de suporte no centro do palácio principal. Depois de capotar alguns metros depois do pilar, ele ficou deitado no chão com uma postura mexida e com os olhos completamente abertos. Ele ficou incapaz de se levantar por um bom tempo. O palácio principal instantaneamente se tornou absolutamente silencioso. Todos presentes abriram suas bocas até um tamanho enorme, enquanto eles simplesmente não se atreviam a acreditar na cena diante de seus olhos. Em uma disputa de frente de puro profundo poder, um discípulo do primeiro nível do domínio profundo nascente, tinha inesperadamente ultrapassado, tinha vencido completamente um discípulo do terceiro nível do domínio profundo nascente. Sem mencionar esses discípulos jovens, mesmo os elders que tinham passado por uma quantidade inumerável de provações e dificuldades durante suas longas vidas, achavam difícil de acreditar. Yunti abaixou seus braços lentamente, concentrando seu espírito e acalmando sua energia, ele fechou o portão que foi brevemente aberto. Instantaneamente, uma dor aguda que cobria todo o seu corpo desapareceu com isso, e um leve sentimento de exaustão apareceu. Ele deu alguns passos para frente, enquanto ele olhava para Feng Guangyi cujo olhar estava cheio de choque, humilhação e desorientação, e falou indiferentemente: "Eu sou arrogante,
porque eu tenho força suficiente que me permite ser arrogante. Entretanto, você agindo arrogantemente na minha frente, está apenas pedindo para ser desgraçado. Um digno discípulo do terceiro nível do domínio profundo nascente, atualmente perdeu miseravelmente dessa maneira em uma batalha de pura profunda energia contra um discípulo do primeiro nível do domínio profundo nascente. Você sabe quem é a verdadeira piada agora. Você. Feng Guangyi rangeu seus dentes e lutou para se levantar, sua mão direita tremia sob a dor extrema e seu rosto estava palidamente branco. Ele sabia claramente que pela troca de agora, ele tinha sustentado ferimentos internos que não eram nem um pouco leves. O palácio principal continuava extremamente quieto, a maioria dos discípulos das 7 seitas já estavam completamente boquiabertos. Suas seitas trocavam pontos frequentemente, então eles estavam cientes do tipo de força que Feng Guangyi possuía. Especialmente suas 9 formas de tempestades, que era suficiente para forçar até oponentes de 2 níveis acima do dele a ficarem afobados. Porém, ele tinha usando suas 9 formas de tempestades até a segunda forma e já tinha sido completamente esmagado a uma condição miserável pelo punho de Yunche. Yunche. Você pensa que já me derrotou? Feng Guangyi ficou furioso pela vergonha, enquanto sua mão esquerda cerrou duramente. Mais cedo, eu apenas fui descuidado e me segurei, ou então, com apenas seu primeiro nível do domínio nascente, como você possivelmente sairia vitorioso contra eu. Depois de terminar de falar, ele já tinha erguido sua mão esquerda e ativado sua profunda arte novamente, e círculos e rodamuinhos de vento sopravam em volta de seu corpo. Entretanto, todos podiam ver claramente que os rodamuinhos de vento dessa vez, eram quase metade menos fortes do que os de antes. Era evidente que ele tinha sofrido alguns ferimentos pesados. O suficiente. O chefe do palácio do profundo palácio tempestuoso bufou friamente. Guangyi, você já perdeu. Apresse-se e saia. A mão esquerda de Feng Guangyi se enrijeceu ainda mais, e disse enquanto rangia seus dentes, chefe do palácio, esse discípulo não perdeu. Eu somente fui descuidado e subestimei o oponente, minhas 9 formas de tempestades foi somente até a segunda forma. Se eu tivesse lançado completamente. Cala a boca. O chefe do palácio do profundo palácio tempestuoso já tinha ficado furioso, aquela disputa de pura profunda força mais cedo, ao menos que alguém for cego, é óbvio mesmo se você se segurou ou não. Um discípulo do terceiro nível do domínio profundo nascente perdeu contra um discípulo do primeiro nível do domínio profundo nascente, e ainda, você está procurando desculpas. Você não acha que já perdeu respeito o suficiente de nosso profundo palácio tempestuoso? A aparência de Feng Guangyi ficou obscura recentemente. Ele olhou para Yunche com olhos de ódio e andou de volta com sua cabeça baixa. Yunche pegou uma profunda pílula de recuperação de nível baixo, a engoliu e recuperou lentamente sua profunda energia. Ele então ficou no meio do palácio principal novamente, seus olhos varreram na direção dos assentos das 7 seitas enquanto ele disse indiferentemente, já foram 3. O próximo? Quem será? Ele ficou lá como um rei arrogante enquanto ele emitia o orgulho de um rei, e fez uma declaração de rei. Quem é o próximo? Isso não era apenas um desafio orgulhoso, mas também um insulto e um tapa no rosto. Porque ele, um discípulo que tinha acabado de entrar no novo profundo palácio Lua Nova atualmente tinha derrotado 3 discípulos das 7 seitas consecutivamente. Além do mais, esses 3 discípulos não eram somente discípulos comuns, na geração jovem da cidade Lua Nova, eles eram famosos e todos eram reconhecidos publicamente como gênios. Entretanto, hoje eles tinham caído sob as mãos de Yunche.
Não apenas isso, seu oponente estava meramente no primeiro nível do domínio profundo nascente. Os olhares de todos que olhavam para Yun-Che mudaram. Sua vitória contra Xian Yu poderia ser por causa dele confiando naquela profunda técnica de movimentação estranha e assim pegando o oponente com a guarda baixa. Sua vitória contra Yan Ming parecia ser por causa do erro vergonhoso de iniciante do oponente. Entretanto, sua vitória contra Feng Guangyi. Todos tinham testemunhado claramente que aquilo tinha sido uma colisão de profunda força sem nenhuma artimanha, e aquilo foi uma vitória completa, sem o mínimo de desconto. Para derrotar um discípulo do terceiro nível do domínio profundo nascente até aquele grau, isso exigiria no mínimo a profunda força do quinto nível, ou até do sexto nível do domínio profundo nascente. Porém, um discípulo do primeiro nível do domínio profundo nascente, atualmente liberou uma profunda força tão aterrorizante. Que tipo de noção era essa? A única explicação era que ele sempre tinha se contido de fazer um avanço de nível, e manteve seu nível de profunda força em um nível bastante baixo, permitindo desse modo que sua profunda energia aumentasse incomparavelmente sob a cultivação. Se fosse dessa maneira, mesmo se seu nível do profundo fosse somente do primeiro nível do domínio profundo nascente, seu poder talvez se igualaria àqueles no quinto nível ou até no sexto nível do domínio profundo nascente. Essa era a única justificativa que alguém poderia pensar. Em outras palavras, esse Yun-Che, na idade de 16 anos, possuía a verdadeira força de alguém no quinto nível do domínio profundo nascente ou até mais alto. Quando eles pensaram nisso, todos ficaram violentamente comovidos. Isso era um talento e potencial demoníacos. Esse tipo de talento era o mais fino mesmo entre as 7 seitas maiores. Os olhos de Lan Xueru estavam cheios de surpresa, tanto que ela não teve o que fazer mas exclamar: Irmão Júnior Xia, seu cunhado atualmente era formidável dessa maneira. Ele realmente é igual a você, que veio daquela cidade nuvem flutuante no leste. Embora seu talento era excelente, se ela tivesse a mesma idade que Yun-Che, seria absolutamente impossível para ela alcançar aquele tipo de nível. Isso, milímetro. Comparado com Lan Xueru, Xiaoyamba estava tão chocado ao ponto que ele até mesmo se esqueceu sobre a dor de seus ferimentos. Ele conhecia Yun-Che desde a base de suas raízes, enquanto ele olhava para o atual Yun-Che mostrar tal poder, ambos seus olhos grandes tinham quase saltado de tanto olhar. Ele não sabia quantas vezes ele já tinha dito em seu coração: o cunhado atualmente era incrível dessa maneira. Cunhado atualmente era incrível dessa maneira, cunhado atualmente era incrível dessa maneira. Os elders do novo profundo palácio Lua Nova, que tinham seus corações apertados, que estavam preocupados de várias maneiras, agora sorriam com felicidade um após o outro, enquanto seus olhares brilhavam com uma luz estranha. Para vencer contra Feng Guangyi, o que Yun-Che tinha mostrado foi uma força esmagadora, sem nenhum tipo de artimanhas oportunista envolvidas. Ele derrotou consecutivamente 3 discípulos gênios que eram famosos através de toda a cidade, desinflou o orgulho das 7 seitas, e fez o novo profundo palácio a ficar com orgulho. O ponto mais crucial foi que dessa vez, um discípulo tão talentoso com uma força poderosa tinha atualmente emergido do novo profundo palácio Lua Nova. Com a força atual de Yun-Che e o potencial que ele tinha demonstrado, ele poderia até atingir o domínio profundo do céu no futuro. Se esse dia realmente chegar, então nesse momento, todo o novo profundo palácio Lua Nova se aproveitaria da glória por causa dele. Elder Sikong, ele realmente é um novo recruta de nosso profundo palácio. 2 elders que estavam sentados ao lado de Sikong Han perguntaram, quase que ao mesmo tempo.
Embora Yunche tinha o símbolo do novo profundo palácio Lua Nova em sua pessoa e até mesmo se proclamou como um discípulo do novo profundo palácio Lua Nova, até esse momento eles ainda não ousavam acreditar que esse jovem que possuía um talento tão espantoso, atualmente entraria no novo profundo palácio Lua Nova. Sikong-han concordou levemente. Com um rosto que não conseguiu parar a gargalhada iminente, ele usou seus dedos para enrolar sua barba abaixo de seu queixo enquanto ele falou orgulhosamente, certo. Ele é o neto de meu amigo de longa data. Ele ouviu que eu estava aqui, então ele veio para procurar abrigo. Hehehehe. Aie. Dessa vez, o Elder Sikong recrutou um genuíno gênio. Os dois elders exclamaram em sucessão. O interior dos corações dos discípulos do novo profundo palácio Lua Nova já estavam fervilhando de paixão, enquanto eles assistiam Yunche derrotar 3 pessoas consecutivamente e ainda continuar com seus insultos arrogantes, para eles que sempre foram oprimidos, humilhados e zombados pelas 7 seitas, a excitação e satisfação que eles sentiam em seus corações eram indescritíveis. O nome de Yunche e sua figura dessa vez, também foram gravadas profundamente dentro de seus corações. Esse irmãozinho júnior que tinha acabado de entrar no palácio, os permitiu de erguerem suas cabeças na frente das 7 seitas pela primeira vez. Quando se confrontaram com o desafio de Yunche dessa vez, ninguém que pertencia a uma das 7 seitas saltou. Entre os discípulos que as 7 seitas tinha levado com eles dessa vez, excluindo o extremamente anormal Xiao Luosheng, o mais forte no grupo de 16 anos de idade estava no pico do 3º nível do domínio profundo nascente, o que era aproximadamente o atual nível de Feng Guangyi. E ainda Feng Guangyi encarou uma derrota desastrosa sob as mãos de Yunche em nem mesmo 3 movimentos. Seria difícil esperar um resultado diferente se alguém com uma força similar fosse para o desafio. Ser derrotado por um discípulo do novo profundo palácio Lua Nova da mesma idade, como discípulos das 7 seitas, o quão extrema a humilhação disso seria. Se as notícias se espalhassem, não era conhecido quantas pessoas zombariam deles por isso. Ninguém queria tocar nesse tipo de problema. Quanto àqueles que eram mais velhos, eles ainda mais não queriam ir para a arena. Ganhar seria considerado tirar vantagem do fraco, não somente isso não seria glorioso, ao invés disso, eles seriam ridicularizados pelos outros. E perder, isso seria extremamente feio. Quanto a Xiao Luosheng, embora ele também tivesse 16 anos, todos subconscientemente não levavam ele em consideração. Como o jovem mestre da filial da seita Xiao, ele tinha pisado no 10º nível do domínio profundo nascente com a mera idade de 16 anos, famoso por ser o número 1 da nova geração nesses 250 quilômetros da cidade Lua Nova, seu prestígio era imbatível. Embora a força e o talento que Yunche mostrou foi extremamente impressionante, ninguém iria compará-lo com Xiao Luosheng, porque isso seria somente um insulto para Xiao Luosheng. Xiao Luosheng estava sentado calmamente no lugar enquanto seus longos e finos dedos traçavam levemente em volta do topo da taça de vinho. O canto de sua boca tinha um traço de um sorriso indescritivelmente indiferente, como se ele absolutamente não tivesse nenhum interesse nos eventos que estavam ocorrendo no palácio principal.